Um sorriso de fé. Eu quero perguntar para você nessa manhã, como está o nível da sua alegria? Não é triste nós sermos o povo mais feliz da terra e, no entanto, nós rimos tão pouco? Não é triste saber que nós somos o povo mais esperançoso da terra, não só da terra, mas de toda a história, e nós nos alegramos tão pouco? Você já notou, muitas vezes, nós estamos cantando uma canção de júbilo, mas com cara de tristeza? Muitas vezes nós estamos declarando a palavra de Deus, mas com tristeza. Por que você acha que nós fazemos parte do povo mais feliz, mais esperançoso e menos alegre? Reflita aí, como é que tem sido a sua alegria? Porque muitas vezes o que acontece na nossa vida é que, como o sol vem para bons e maus, a chuva vem para bons e maus, a luta também vem para bons e maus, a tribulação, não é? A enfermidade e tantos outros desafios, nós nos deixamos abater facilmente. E nós nos esquecemos de todos os privilégios que nós temos como filhos de Deus. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre um tema que o Senhor já tem falado comigo há algum tempo. Eu tenho sido desafiada pelo Senhor e eu quero dizer que essa palavra ela está cortando para cá, primeiro, porque eu também preciso de rir mais e me alegrar mais no Senhor. E o Senhor tem falado comigo sobre o riso. Então, o tema dessa ministração é ria mais. Fala para a pessoa que está do seu lado, ria mais. Ria mais. Eu, quando tinha meu dentinho, né, lá atrás, encavalitado, eu ria por tudo e por nada. Hoje que eu tenho meu dentinho no lugar, agora eu tenho de rir mais, irmãos. De vez em quando eu falo, mas quando eu tinha o dentinho feio, eu ria mais. Agora que o meu dentinho está bonitinho, eu estou rindo menos. Não, eu tenho de rir mais. Então, ria mais. E eu quero ler 2 versículos aqui da palavra do Senhor. Um está no Salmo 2, verso 4. Eu vou ler os textos todos, pedir ali as meninas para colocar para mim na nova versão transformadora. O Salmo 2, verso 4 diz assim: aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Mas eu quero que nós, juntos, possamos repetir a primeira frase desse versículo. Vamos lá? Aquele que governa nos céus ri. Quem é que governa nos céus? O Senhor. Está dizendo que o Senhor ri. Agora o Salmo 126, verso 2. Está dizendo assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Vamos falar a primeira frase? Nossa boca se encheu de riso. Nossa quer dizer que nós rimos. Então eu li 2 versos aqui da palavra do Senhor. O primeiro verso fala que quem ri é Deus. No segundo fala que quem ri sou eu. Somos nós. E o riso, irmãos, ele tem muitos benefícios para a nossa saúde. Para a saúde física, para a saúde do nosso coração. O riso aumenta o nosso sistema imunitário. O riso alivia o nosso estresse. Há muitos benefícios com o riso. E eu separei 10 desses benefícios aqui para falar conosco nessa manhã. Primeiro, olha, rir exercita 17 músculos da nossa face. Quando a gente ri, a gente está fazendo exercício com a nossa face. Rir diminui a sensação de dor. Você já riu de si mesmo? Numa situação constrangedora? Uma situação que você ficou embaraçado e, de repente, você vai contar aquilo para alguém e você começa a rir? Você ressignificou aquele momento constrangedor. Aliviou a sua dor. Rir melhora a função do coração e dos pulmões. Rir reduz a preocupação e o estresse. Rir relaxa o organismo e reforça o sistema imunitário. Olha isso aqui. Rir relaxa o organismo com a ativação de mais de 400 músculos do nosso corpo. Como com a gargalhada, o coração bombeia mais sangue e elimina toxinas, melhorando assim
o aspecto da nossa pele. Até a pele fica mais bonita quando nós rimos. Rir exercita a mente. Rir reforça a autoestima. Rir estreita relações com as pessoas. Como é que é você com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você encontra na rua, com o porteiro que você entra, por exemplo, no banco, ou você entra com a cara amarrada, fechada, ou você dá um bom dia e dá um sorriso? Ah, mas eu dou um sorriso e ninguém ri para mim. Não importa, importa quem você é. Eu costumo dar bom dia para toda a gente. Tem gente que não está nem aí, não dá bom dia, não ri, não faz nada, mas eu gosto de ser assim. E rir estreita relações com as pessoas. E rir combate insônias. Olha que maravilha, gente. Então, antes de dormir, vamos rir mais. E sabe o que é interessante? Um adulto pode rir entre 10 a 20 vezes por dia, mas uma criança, 300 vezes por dia. Então, por isso que eu trouxe esse quadrinho que eu achei tão fofo. Eu já preguei uma mensagem aqui que eu trouxe ele também, porque eu achei muito lindinho. Nós precisamos de ser também como as crianças, não é? É tão bonito quando nós ouvimos uma gargalhada de uma criança, não é, irmãos? Aquilo faz tão bem a nossa alma, não é? E nós precisamos de ser parecidos com as crianças. Mas, sabe, eu sou crente há muitos anos, não é? Desde 10 anos de idade, e eu aprendi ainda na minha meninice que o crente em Jesus não pode ficar rindo. O crente tem de ser uma pessoa séria. Antigamente, a ideia que se tinha de um crente em Jesus era de uma pessoa extremamente séria, extremamente fechada. Muitos pais da igreja, até John Wesley, ele dizia, não é? Eles diziam, especialmente o John Wesley, que o crente não pode rir no seu ambiente de trabalho. Porque isso seria chocarrice, parvoíce. Mas eu quero dizer que eles estavam extremamente enganados, porque se a Bíblia fala que Deus ri e zomba dos seus inimigos enquanto eles fogem, nós também, que temos em nós o caráter de Deus, Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, não é? Nos seus atributos morais, não nos seus atributos naturais, porque nós não somos como Deus, por exemplo, na eternidade, na soberania, na glória, não é? Nós não somos como Deus na imutabilidade, não somos como Deus na onisciência, na onipotência, na onipresença, mas nós somos parecidos com Deus nos sentimentos, nas emoções. Deus, ele se entristece, nós também nos entristecemos. Deus se alegra, nós também nos alegramos. Deus, ele sofre com injustiças, nós também sofremos com injustiças. Por quê? Porque isso tudo faz parte do caráter moral de Deus. Então, se Deus, ele usa essa emoção do riso, da alegria, da expressão, nós também devemos usar, irmãos. Por exemplo, há vários textos na Bíblia que nós vemos, não só Deus, mas o seu povo zombando dos seus inimigos. Lá na Pérsia, falando do Irão, falando da Pérsia, né? Deus levantou lá Mardoqueu e a Esther. Na época em que se levantou Amã contra os judeus para que eles fossem mortos, Deus levantou Esther, levantou lá o Mardoqueu, e eles entraram em jejum e oração, e Deus deu livramento ao seu povo. E o que aconteceu com Amã, aquele homem terrível? O mesmo espírito de Amã ainda está lá, não é? Na Pérsia. Ele preparou uma forca para o homem de Deus chamado Mardoqueu, mas quem foi para a forca foi ele próprio. Ele foi enforcado na forca que ele fez para o servo de Deus. E aí os judeus tiveram livramento e uma festa foi inaugurada entre o povo hebreu, chamada Festa do Purim. Purim quer dizer sorte, Deus deu uma nova sorte para o seu povo. E aí, sabe como é que um dos festejos dessa festa? É o povo fazer assim, bu, Amã, zombando de Amã. Zombando do espírito de Amã. Então, esse livramento trouxe o quê? Riso para o povo hebreu. Se você ler, por exemplo, Isaías ou até Reis, você vai ver uma história muito interessante do rei da Assíria, chamado Senaqueribe, que ameaçou o rei Ezequias, o rei de Jerusalém, o rei de Judá, dizendo que ele viria, destruiria, não é? Tudo o que Ezequias fez, destruiria todo o povo de Judá.
Ezequias vai e ora ao Senhor, coloca as ameaças de Senaqueribe diante do Senhor, aí Deus levanta o profeta Isaías e diz, vai lá, entrega a palavra para o meu servo Ezequias e diz para ele que a filha de Sião, Jerusalém, conhecida como filha de Sião, diga comigo assim, Jerusalém é chamada de filha de Sião. Então, quando você lê na Bíblia filha de Sião, sabe que está se referindo a Jerusalém, ao povo de Jerusalém. Aí Deus disse assim, vai lá Isaías e fala para Ezequias que a filha de Sião zomba de Senaqueribe. Porque eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou puxar ele. E ele vai contra Jerusalém, contra a filha de Sião por um caminho, mas eu vou arrancar ele de lá por 7 caminhos. Ele vai fugir. E enquanto ele foge, a filha de Sião vai zombar, vai rir dele. Então, rir é algo que está na palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. E eu li o Salmo 2, não é? Que fala que aquele que está no trono ri. E qual o contexto, irmãos, do Salmo 2? Nós não lemos aqui Salmo 2 dizendo que foi escrito por Davi. Mas lá em Atos, capítulo 4, Pedro falando de Jesus, ele vai falar que foi Davi que escreveu o Salmo 2. Você viu como é importante nós estudarmos a Bíblia toda, nós estamos na escola dominical, nós estamos no Metanoia, no seminário, nós vamos aprendendo a interpretar a Bíblia. Pedro fala que foi Davi que escreveu o Salmo 2. E o Salmo 2, ele vai falar do poder de Cristo. Pastora Cid, mas Cristo só veio lá em Mateus, no Novo Testamento, 1.200 anos depois de Davi. Irmãos, o Messias, Messias no hebraico é Cristo no grego. Quando o Salmo 2 está falando do sofrimento do Messias, a glória do Messias, está falando do sofrimento de Cristo, da glória de Cristo. Então é um salmo messiânico. É um salmo que está falando do Messias que viria. E esse salmo, ele é tão importante, o Salmo 2, que ele é citado 7 vezes no Novo Testamento. E é nesse salmo que o Senhor fala assim, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Está falando para quem? Está falando para Jesus, para o Messias. Que ele ia pedir e Deus lhe daria as nações por herança. E esse salmo, irmãos, olha o que nós vamos encontrar nele. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver a rebelião das nações contra Deus e contra o seu Messias. Por que as nações se enfurecem tanto? Porque perdem seu tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Uma das traduções da palavra Messias também é ungido. Ele foi ungido com um propósito de nos trazer redenção. Então, o ungido contra o Senhor, contra o Pai e contra o seu Filho, não é? O seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão, ou seja, as nações se preparando para uma rebelião contra o Senhor e contra o seu Cristo. E aí, dos versos 4 a 6, nós vamos ver a resposta de Deus em relação à rebelião das nações contra ele e contra Jesus, o Messias. Versículo 4, aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Quem que o Senhor estabeleceu como rei no monte Sião, irmãos? Davi. E quem vai se assentar no trono de Davi, que foi estabelecido por Deus? Jesus, o Messias. Agora, dos versos 7 a 9, olha o contexto. Tudo isso para chegar onde Deus ri. Do verso 7 ao verso 9, nós vamos ver o poder e a autoridade do Messias, do Filho de Deus, de Cristo, de Jesus. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Isso na nova versão transformadora. Na sua Almeida está assim, tu és o meu filho, hoje te gerei. Falando da concepção de Jesus como ser humano no ventre de Maria. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro
e as despedaçará como vasos de barro. Olha a autoridade que Deus Pai está conferindo ao seu Filho Jesus, o Messias. Vai reger as nações com cetro, com vara de ferro, vai despedaçar as nações ímpias como se fossem vasos de barro. E termina como? Nos versos 10 a 12, todos devem se submeter ao senhorio do Filho. Todos devem se submeter ao senhorio de Jesus. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. E na Almeida Corrigida está dizendo, beijem o Filho, para que ele não se ire. Está falando que as nações vão se arregimentar contra o Filho e o Senhor traz uma resposta em relação à rebelião das nações, confere poder ao seu Filho e diz que todos devem se submeter ao seu Filho. E dentre tudo isso, não é? Dentre todo esse arregimentar de inimigos e forças bélicas contra o Senhor e contra o reino do Messias, o Senhor ri. E eu vou falar por que o Senhor ri. O Senhor ri e zomba dos seus inimigos. Agora, qual o contexto do Salmo 126, onde nós rimos? É um salmo de libertação. Porque o Salmo 126, irmãos, conta, de certa forma, porque não é só o Salmo 126, outros salmos também, quando o povo sai da Babilônia, do exílio babilônico, não mais Babilônia, porque eles agora já estavam na Pérsia, né? A Pérsia já havia conquistado a Babilônia. E o Senhor, então, levanta o rei Ciro, desperta o espírito do rei Ciro, o rei da Pérsia, para que ele deixe o povo hebreu voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Você sabe que, eu acho que a última pregação minha foi sobre Jeremias, quando ele profetiza que o povo vai para o cativeiro babilônico por 70 anos. Por causa da idolatria do povo, porque o povo não guardou os sábados do Senhor, então eles passam 70 anos no cativeiro, no exílio babilônico, e depois de 70 anos, Deus então desperta o rei Ciro para que o povo volte para Jerusalém. E é interessante que quando o povo saiu do Egito, lá com Moisés, não é, muitos anos antes, eles saíram com muitas riquezas, porque eles pediram ouro, prata, cobre, não é? Muitas coisas, pedras preciosas. Então, eles saem com muito ouro. Você vê que eles fazem até um bezerro de ouro. As mulheres davam seus pendentes, né? Seus utensílios de ouro, seus vasos de ouro. E eles fizeram aquele bezerro. Depois, no tabernáculo, quando o tabernáculo é construído, tudo de ouro batido e maciço. Aquela riqueza toda veio de onde? As pedras preciosas nas vestes sacerdotais, tudo isso veio do Egito como fonte de riqueza do povo. Mas quando o povo sai do exílio babilônico ou da Pérsia, o povo não vem com ouro, prata, cobre, pedras preciosas. O povo traz sementes. Só que imagina, Jerusalém passou 70 anos sem ser mexida, sem ser adubada, sem ser arada. E o povo não traz maquinário, não é, para arar a terra. Então o povo tem que arar a terra com as mãos, aquela terra dura. Por isso que o texto fala, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Porque eles voltaram andando e chorando, não é? Trabalhando na terra e deixando não só o seu suor, mas também o seu sangue. Mas eles estavam felizes, porque eles estavam reconstruindo aquilo que fazia parte da vida deles. Eles eram a filha de Sião. Então, esse salmo começa assim, olha, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, a Jerusalém, foi como um sonho. Então, imagina aquele povo esperando 70 anos, o povo falando para os seus filhos, olha, Deus vai nos levar de volta, Jeremias profetizou e nós vamos voltar para a nossa terra, para a nossa casa. Agora Ciro fala, vocês podem voltar. Aí vai Zorobabel com 50 mil, daqui a pouco vai Esdras, daqui a pouco vai Neemias. Aí o povo está como quem sonha. Sabe quando você recebe uma boa notícia, de tal forma que você diz assim, me belisca para ver se eu estou sonhando.
Eu acho que o povo começou a se beliscar para ver que era verdade, né? Porque ficamos como os que sonham, era como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Então, num salmo que está tratando de rebelião contra o Senhor e o seu ungido, o seu Messias, o Senhor olha e ri. No outro que fala da nossa libertação, daquilo que Deus fez na nossa vida, embora nós estejamos com mente de libertos, de pessoas livres, nós passamos por tribulações e lutas, como o povo que saiu, não é, de volta para Jerusalém, tendo que trabalhar e arar a terra com as próprias mãos para semear, mas com alegria. Então eles estavam chorando, mas também tinham certeza que eles iriam colher. Então eles estavam alegres, sim. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora eu vou fazer 2 perguntas aqui para nós. E nessas 2 perguntas eu vou trazer 4 respostas no mínimo, né? Porque há muitas respostas. Mas a primeira pergunta é: por que Deus ri? Pergunta para quem está do seu lado: por que você acha que Deus ri? Você não aprendeu lá na sua antiga religião que Deus é um Deus duro, um Deus sério, que as coisas de Deus são muito sérias? Irmãos, como é bom viver em equilíbrio. Como é bom viver em equilíbrio. Porque, como foi falado hoje na escola dominical, muitas vezes nós colocamos Deus naquela posição de carrasco. Quantas vezes os pais falam com os filhos, ou a professora da escola dominical fala para as crianças: se você fizer isso, Deus não vai gostar mais de você. Se você fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre sua vida. Irmãos, nós falamos coisas sem entendimento. Como disse Jó, sem entendimento. Eu falei, por isso eu vou pôr a mão na minha boca, vou me calar. Você já imaginou se Deus pesar realmente a mão sobre nós? Irmão, não sobra nem pó. Mas nós gostamos de oprimir, de certa forma, as pessoas, e especialmente os mais pequeninos, os mais frágeis. Oprimir, colocando Deus numa posição que Deus não está. Você já viu a visão que os muçulmanos têm de Deus? Ele é clemente, mas ele é impiedoso. Ele manda matar com fogo todos os seus inimigos, todos aqueles que não acreditam lá no que está escrito no Alcorão. Na Igreja Católica também era assim. Nós nunca pensávamos em Deus como uma pessoa que vem e se relaciona conosco. Quando é que você começou a pensar em Deus como Pai que pega você no colo e carrega você no colo? Isso é uma coisa que a gente nem passava pela nossa cabeça, que isso era uma heresia e era algo abominável. Nos ensinaram que crer em Deus como Pai que nos pega no colo é algo abominável. Mas se Jesus, que é o nosso espelho, nosso padrão, e nós estamos caminhando para nós sermos semelhantes a Ele, não é? A estatura de varão perfeito, a imagem exata de Cristo. Se Ele, pelo Espírito Santo, Ele chamou Deus de Abba, Pai, Paizinho, por que nós somos ensinados, irmãos, a tratar Deus de soberano Deus, Criador de todas as coisas? Você já viu como as pessoas se referem muitas vezes a Deus em suas orações? Eu, às vezes, quando ouço certas pessoas orando, eu tenho pena. Porque eu vejo que essas pessoas não têm nenhuma relação de paternidade, de filiação para com Deus. Agora, Eduardo Ângelo é meu marido. Aqui na igreja eu chamo ele de pastor Eduardo no púlpito, só quando está no microfone. Porque é uma questão de ética, não é? Mas imagina em casa eu chamar ele de pastor. Ô, pastor Eduardo, aqui sua comida. Ô, pastor Eduardo, está aqui sua roupa. Ô, pastor Eduardo, vai lá encher o tanque do meu carro.
Não. Ele não é o pastor, quando sai daqui, ele é meu pastor, sim. Mas eu tenho outra relação com ele que vai além disso, do título. E às vezes, irmãos, nós colocamos Deus numa posição tão além de nós, um Deus tão transcendente, que nós nos esquecemos que Ele não é só transcendente, Ele também é imanente, Ele está acima, elevado, mas Ele está em nós. E nós tratamos a Deus com certa distância. Então, por que Deus ri? Primeiro, Deus ri porque Ele ama ver a obra das suas mãos. Você é obra das mãos de Deus? Os animais são obra das mãos de Deus? As ondas do mar, elas são obra das mãos de Deus? A rotação da Terra em torno do Sol é obra das mãos de Deus? As galáxias. Deus se alegra em ver a obra das suas mãos. Lá em Gênesis, na criação, irmãos, quando termina, não é, o 6º dia, e Deus termina a criação do homem, não é, dos animais, o que diz a Bíblia? Viu Deus que era muito bom. Quando a Bíblia fala que viu Deus que era muito bom, no original a ideia que traz é de satisfação plena. Deus riu. Deus se alegrou. Em todos os dias, quando Deus, não é, criava todas as coisas e viu Deus que era bom, Ele se alegrou também. E viu Deus que era bom. Quando concluiu toda a sua obra, viu Deus que era muito bom. Por exemplo, eu não gosto de limpar a casa. Não gosto de lavar roupa. Eu só gosto de lavar louça. Em casa eu gosto de lavar louça no inverno, porque põe a mão na água quentinha. Gosto. Mas eu limpo casa. Minha casa está sempre limpa. Bom, pelo menos eu tento, né? Não faço aquela limpeza profunda todo dia ou toda semana, mas a minha casa é organizada. Eu gosto das coisas nos seus devidos lugares. Não gosto de coisa suja, não gosto de coisa fora do lugar. Não gosto. O que acontece quando eu acabo, por exemplo? Eu fiquei com visita, desde que mudei para essa casa, fiquei com visita, irmãos. Toda semana eu tinha hóspedes em casa. As minhas últimas visitas foram embora sexta-feira. O que eu fiz? Tirei roupa de cama, toalhas, limpei tudo, organizei tudo. Meu Deus, que trabalho, que trabalheira, Senhor, porque eu não consigo colocar a minha vida em ordem se a casa não estiver em ordem. Não consigo, irmãos. Eu tenho que ter a casa em ordem para minha mente funcionar em ordem também. Não adianta eu sentar na minha mesa no escritório e falar, agora eu vou colocar as coisas em ordem e olhar para o lado, tudo sujo, olhar para o outro, a cafeteira cheia de cápsula para deitar fora. Eu não consigo, irmão. Tem que ir tudo para o lixo, organizar, os lixeiros têm que estar vazias. Pronto. Aí, quando no final do dia eu acabei, tomei aquele banho, sentei e vi que era tudo muito bom. Foi essa sensação que Deus teve. Aí eu, ai, cheira tão bem. Ai, tudo tão limpinho. Ai, tudo tão no lugar. Foi trabalhoso, mas agora eu tenho satisfação. Agora eu rio. Agora eu me alegro. Então, Deus, Ele ri, porque Ele olha para a obra das suas mãos e Ele se alegra. Deus, Ele ri, segundo, porque Ele está no trono e tem tudo sob o controle. Deus conhece o fim dos seus inimigos. Deus sabe como vão terminar os ayatolás lá do Irão. Deus está rindo deles. Deus está zombando deles. Deus sabe como vai terminar o Hamas. Deus está rindo deles. Deus está zombando deles. Deus sabe como vai terminar aquele lá, o ditador da Coreia do Norte, que tem oprimido o seu povo, tem oprimido a igreja do Senhor. Deus ri dele, Deus zomba dele. Deus está vendo. Onde tem um califado que está oprimindo o povo de Deus e o seu próprio povo. Deus está rindo, Deus está zombando deles, porque Deus conhece o fim deles. Deus está no trono, por isso Ele pode rir. Se você lê Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, fala que ela olha para o futuro e ela ri. Se a mulher virtuosa, que é uma mulher de Deus, ela olha para o futuro e ela ri, imagina Deus que conhece todas as coisas de antemão. Então Deus, Ele se alegra sim, porque Ele está sentado no trono. E Ele sabe quem Ele é.
Terceiro, Deus ri, porque Ele olha para nós e Ele fica satisfeito com o penoso trabalho de Jesus. O diabo tenta colocar na nossa cabeça que quando Deus olha para nós, Ele fica triste, irado, chateado, vai pesar a mão, vai nos fulminar porque nós fizemos alguma coisa que desagradou o seu espírito. Aí o diabo fala, não adianta nem orar, porque Deus não vai ouvir, Deus não quer saber de você mais. Igual, né, os pais às vezes falam para os filhos. Mas a Bíblia diz que Deus olha para nós através de Cristo, irmãos. E isso faz com que nós nos tornemos agradáveis a Ele. Não é só por nós, não é pelas nossas justiças, porque não há justiças próprias em nós suficientes para agradar a Deus. O único que satisfez a ira de Deus na cruz foi Jesus Cristo com a sua morte. Ele satisfez a ira de Deus, estava irado contra o pecado. E Jesus, lá na cruz, Ele satisfez a ira de Deus. Porque nós infringimos a sua lei e Ele ficou irado. Mas Jesus aplacou a ira de Deus. Agora, quando Deus olha para nós, não é com ira mais. Porque Ele vê o penoso trabalho do seu Filho. Lá em Isaías 53, Ele verá o penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Está falando do trabalho de Jesus. Mas quem enviou Jesus foi o Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, Pai, quando olha para você e olha para mim, Ele se alegra. Por quê? Porque mesmo a despeito de nossas fraquezas e falhas, Ele vê sobre nós o sangue do seu Filho, e isso nos torna agradáveis diante dEle. Que a Bíblia fala que Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Amado com letra maiúscula. Quem é o amado? Quem é o amado? Tu és o meu filho amado. Jesus é o filho amado, é o amado. Sabe a primeira vez que a palavra amado aparece na Bíblia? É quando Deus fala para Abraão assim, toma o teu único filho, teu filho amado, e sacrifica ele no Moriá. E Isaac, ele é o quê? Um tipo de Messias, o tipo de Jesus. Jesus, Isaac era o filho amado de Abraão, assim como Jesus é o filho amado de Deus. Então, se Deus olha para mim, me recebe, me torna agradável a si mesmo, a Ele mesmo, no amado, eu tenho que tomar posse disso. O que é uma satisfação? Imagina, você agora recebeu uma satisfação. Como é que você vai reagir a essa satisfação? Né, Daniel? Pode mascar chiclete, não faz mal, tem que rir. Tem que mostrar as canjicas. Isso mesmo. Deus fica satisfeito. Você já prestou atenção na bênção sacerdotal que nós impetramos todo final de culto? Não é uma mágica, não. É um ato profético. E esse ato profético fala algo muito interessante, que no original hebraico, irmãos, meu Deus, é coisa tremenda demais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sabe o que quer dizer no original hebraico resplandecer o rosto sobre ti? Rir sobre ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, meu irmão. Que o Senhor olhe para a sua vida e Ele se alegre, Ele ria com você. Ele lance o seu favor sobre a sua vida com um sorriso. Imagina pensar Deus dessa forma. Quarto e último, por que que Deus ri? Porque Ele está preparando uma grande festa com um grande banquete nas bodas do seu Filho com a igreja. Deus está no trono, conhece o começo, conhece o meio, conhece o fim. Jesus disse o quê? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O nosso Deus conhece todas as coisas e Ele está preparando. O próprio Jesus fala nas bodas, na parábola das bodas, do filho do rei.
Deus está preparando uma grande festa. Ele vai levar a sua igreja, que é a noiva que o seu filho comprou para si mesmo com o seu próprio sangue. Ele está com quase tudo preparado. Só não voltou porque ainda há lugar e ainda tem que vir o número dos salvos. Daqueles que vão herdar a vida eterna. Não vou entrar nessa questão que vai parecer que eu sou calvinista, mas não sou não. O Senhor está preparando um grande banquete. E quando o Senhor, Ele pensa no que vai estar acontecendo nas bodas do Cordeiro, Ele ri. Porque Ele vê você e Ele vê a mim lá. Ele vê os salvos desde Adão e Eva até o último homem da história. Ele vê Apocalipse 5:9, diante do trono, não é? Uma grande multidão de povos, tribos, línguas e nações que foram comprados com o sangue de Jesus na cruz, que foi derramado na cruz. Ele vê essa grande multidão que ninguém, nenhum ser humano vai poder contar. Descendentes espirituais de Abraão, descendentes físicos de Abraão, como a areia da praia, como as estrelas do céu. E ele se alegra. Por isso que Deus ri. Ele tem tudo sob controle. Agora, outra pergunta é: por que nós devemos rir? Primeiro, porque nós somos salvos e nós estamos seguros. Nós temos a vida eterna, nós temos esperança. Você tem esperança? Você tem certeza que você é salvo? Porque uma pessoa que tem certeza da sua salvação não é uma pessoa amarga, não, irmãos. Não é uma pessoa amargurada, não. Não é uma pessoa rixosa, não. Não é uma pessoa murmuradora, não. Não é uma pessoa que vive insatisfeita, não. Se você vive assim, insatisfeito, murmurando, reclamando, parece que foi batizado no vinagre, parece que toma limão sem açúcar e sem adoçante todo dia de manhã. Desculpa, porque eu sei que tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Não gosto nem de café sem doce. Eu devia, mas não gosto. Tem de me respeitar, né? Porque eu não gosto, não gosto. Né, gente? Tem de respeitar, né? Faz mal, mas eu gosto. Não consigo, não cheguei nesse nível de santidade, de tomar café sem açúcar. Eu não uso açúcar, eu uso adoçante, que dizem que é pior, né? Mas eu gosto, gente. Deixa eu tomar meu café com meu adoçante. Cadê meu cafezinho? Eu até trago para a igreja na minha canequinha ali. Antes de pôr o café, eu ponho um adoçante para o café já ficar quentinho. Porque depois que põe o café e põe um adoçante e mexe, aí esfria. Eu gosto bem quente. Não gosto. Não sei porque eu estou falando isso não, mas... Para rir, né? Mas vocês não riram. Lá em Salmo 51:12, quando Davi ele peca e ele é confrontado com o seu pecado, ele faz uma oração. E nessa oração ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: restaura em mim a alegria da tua salvação. Porque é uma alegria, irmãos, que não pode sair de nós, que é a alegria da salvação. Eu lembrei do açúcar, do adoçante, por causa do limão, né? De tomar limão de manhã e ficar azedo o dia todo. Tem gente que é azeda, né? É difícil ficar perto de uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, amargurada. E ainda mais ser um crente. A gente até entende uma pessoa que não tem Jesus, que não tem esperança, não sabe para onde vai depois que morrer. Nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é? E essa alegria não pode sair de nós, que é a alegria da salvação. A gente perde quando peca, mas tem que correr para o Senhor. Tem de pedir perdão, se reconciliar com Deus, irmãos. E essa alegria volta. Ela não sai de nós. Olha, você lembra quando, lá na palavra do Senhor, em Atos 8, quando o Senhor leva Filipe, o diácono Filipe, sai de um grande avivamento em Antioquia, não em Samaria. Um grande avivamento em Samaria, Deus manda ele para o deserto por causa de um homem, que era um alto comissário da rainha da Etiópia. Ele vai, aquele homem está numa carruagem lendo
O profeta Isaías, capítulo 53, não é? Falando de Jesus na cruz, do Messias, sendo ali, não é? o servo sofredor. E a palavra do Senhor fala que Filipe olha para aquele homem, né, correndo ali, ele correndo do lado de fora, aquele homem na carruagem lendo. Ele fala assim: você entende o que você lê? Ele fala: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aqui está falando, olha, ele foi como raiz de terra seca, ele, né, sua aparência não tinha aparência nem formosura, olha, pelas suas pisaduras somos sarados. Mas o que é isso? Está falando de quê? Aí Filipe sobe na sua carruagem e começa a falar de Jesus. Olha, esse texto está falando do Messias, de Jesus Cristo e tal. Aí o eunuco para e diz assim: eu estou vendo aqui no deserto água. E eu creio que essa palavra é sobre Jesus, e eu creio nele como Messias. O que me impede que eu seja batizado? E Filipe, nada. Desceu da carruagem, batizou aquele homem no deserto. E a Bíblia fala que aquele homem seguiu viagem alegre. Porque na mesma hora em que ele foi salvo, ele recebeu a alegria da salvação. Como é que pode a gente falar que a gente é salvo, que a gente tem Jesus, mas a gente está sempre com a cara fechada, sempre amargurado? A gente é capaz de chegar aqui e cantar a música por cantar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Quando é que vai acabar essa música? Eu quero mesmo sentar. A alegria do Senhor. Irmão, a alegria do Senhor é nossa força. Essa é a última parte. Senão eu vou ultrapassar aqui. Segundo, porque nós devemos rir. Porque Jesus tem uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Jesus falou isso em João 16, 22. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu vos verei novamente. Então vocês se alegrarão e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quem tem Jesus tem a alegria que Jesus dá. Só Jesus tem essa alegria. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, irmãos, em 4 capítulos pequeninos, e ele está dentro de uma prisão, escrevendo uma carta sobre a alegria, ele fala 20 vezes sobre a alegria em 4 capítulos. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Ele era masoquista? Não, porque ele tinha a alegria de Jesus. É a alegria que só Jesus tem para nos dar. E Jesus está dizendo ainda que vocês se entristeçam, que vocês tenham lutas. Olha, vocês têm uma alegria que ninguém vai poder tirar de vocês. Esse é o diferencial de um crente. Esse é um diferencial daquele que é cheio do Espírito Santo. E eu creio que aquele eunuco no deserto, ele foi batizado também no Espírito Santo. Porque uma das características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é a alegria do Senhor na sua vida. Terceiro, porque nós devemos rir? Porque tudo está sendo preparado por Deus para um futuro de glória. O mundo está caminhando para o pior, para o precipício, mas nós não, irmãos. Nós estamos caminhando para a subida. Nós estamos caminhando para a glória. Diga assim: eu estou caminhando para a glória. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Vocês não sabem, não? Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Onde é meu destino? Canaã. Jerusalém, eu também sou filha de Sião. Eu sou herdeira das promessas de Abraão, meu pai, na fé. Deus está preparando um futuro de glória. Olha, quase no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Você faz parte da noiva do Cordeiro? Tudo está sendo preparado. Você crê realmente que Jesus está voltando, meu irmão? Você crê, minha irmã, que Jesus está voltando? Você olha para o mundo, olha essa semana, lá o acordo, lá um tratado de paz de 7 anos.
Irmão, só quem é cego que não vê. Só quem não tem ouvidos para ouvir que não ouve. Quarto lugar, nós devemos rir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Neemias, capítulo 8, verso 10. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, bebidas doces. E repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Só aqui, irmão, já tem motivo de sobra para nós sermos pessoas alegres. Para sorrirmos mais. Jesus, ele foi chamado de homem de dores. O que isso significa? O que eu falei novamente aqui, falo novamente, já falei e falo novamente. O equilíbrio da palavra de Deus. Jesus foi conhecido como homem de dores, experimentado nos trabalhos. Não tinha parecer nem formosura. Na cruz foi totalmente desfigurado. Mas a palavra do Senhor diz que teve um dia que Jesus foi orar e ele se alegrou no Espírito Santo. O que significa? Jesus se alegrou no Espírito Santo. Ele riu. Ele riu. E sabe o que Jesus orou? Jesus orou uma coisa tão simples e tão óbvia. Ele disse assim, enquanto ele se alegrava no Espírito Santo, ele orou e disse: graças eu te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas grandes aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ontem eu e a pastora Cidá, numa conversa, nós estávamos lá em casa conversando, e nós estávamos a falar sobre pessoas que dão muito valor àqueles que têm títulos, que têm dinheiro, que têm, não é, recursos e têm, status. O status quo, nossa geração, é o que faz as pessoas procurarem umas às outras para se relacionarem. No Natal foi até interessante. Não sei se eu vou falar isso, porque está gravando, né? Falo, né? Começou, falo, né? Dá uma raiva quando o pessoal fala. Não, é melhor não vou falar nada, não. Então, para que começou, né? Nem falo nada. Mas quem fala assim vai falar depois, pode ter certeza. Não vai aguentar, não. Bom, no Natal estávamos reunidos em família, né? Familiares. E aí, cada um de nós ganhou um perfume. Oh, meu Deus. Aí o perfume é aquele do chinês, né? 2 euros, 3 euros, sabe? Aí uma pessoa do nosso meio, que eu não vou falar quem, tem um certo poder aquisitivo, um certo status. E essa pessoa foi a que ganhou o perfume original. Aí eu olhei, a pastora Cidá estava junto. Você ganhou perfume? Você ganhou chocolate? Não, o nosso era do chinês, entendeu? Da prima, entendeu? Aí eu reparo, irmãos, eu não reparo porque quero não, mas eu sou muito observadora. Muito observadora. E eu reparo quando as pessoas, elas fazem as coisas por interesse. Aquele que tem. Sabe, você já ouviu um ditado no mundo que dinheiro chama dinheiro? As pessoas do mundo dizem isso, mas elas vivem dessa forma. E nós estávamos ontem a conversar e eu lembrei disso. Falei, lembra que a pessoa que ganhou o perfume original da marca tal foi fulana? É verdade. Aí nós, conversando, nós lembrando de textos da palavra. Irmãos, quem que nós devemos colocar na nossa mesa? Aqueles que nada podem nos oferecer de volta.
Quem que Jesus colocou na sua mesa? Publicanos, pescadores. O Senhor só colocou pessoas simples, irmãos. Nicodemos era tão importante, Jesus não chamou para a mesa dele, não. Nicodemos é que foi atrás de Jesus de noite. Na mesa de Jesus estavam pessoas simples. Jesus foi chamado de homem de dores, mas ele se alegrou no Espírito Santo quando ele agradeceu a Deus pelos pequeninos. Eram pequeninos, eram simples, mas que tinham recebido uma revelação de coisas profundas que os grandes, sábios e entendidos não tinham recebido. E sabe, a palavra do Senhor diz que na noite mais difícil da vida de Jesus, a noite em que ele foi traído, ele ainda cantou um hino. E a palavra do Senhor fala através de Tiago: quem está triste, ore, quem está alegre, cante louvores. Você acha que Jesus estava alegre? Jesus seria traído com um beijo. Jesus seria preso, Jesus seria crucificado, envergonhado, despido, mas ainda encontrou forças para cantar um hino. Por quê? Porque ele sabia que o terceiro dia chegaria. Então, mesmo nós estando muitas vezes em luta, nós podemos sim nos alegrar. Porque nós nos alegramos, irmãos, não é pelo que nós vemos, não. Porque nós não andamos por vista, diz a Bíblia que nós andamos por fé. Nós nos alegramos naquilo que Deus já fez por nós ontem. O que Deus já fez por você ontem? O que Deus fez pela sua vida há quase 2000 anos atrás, quando Jesus na cruz disse: está consumado. É isso que deve ser motivo suficiente para você ser alegre, feliz e exultante no Senhor. Antigamente nós cantávamos uma canção que dizia assim: veja o que Jesus fez, olha para mim, veja o que Jesus fez, meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo bem na hora. Olha para mim, vê na minha vida o que Deus fez. Eu era um nada, hoje eu sou alguém. Eu era um infeliz, hoje eu tenho a alegria do Senhor. Eu estava condenado ao inferno, hoje meu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. O que Ele já fez é motivo suficiente para eu ser eternamente grato a Ele e viver alegre todos os dias da minha vida. Mas eu também louvo ao Senhor por aquilo que Ele está a fazer hoje. Porque o Senhor promete na sua palavra: eu estou fazendo algo novo e já vai sair à luz. Deus está fazendo coisas novas na nossa vida, irmãos. Só que muitas vezes nós não vemos. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Marchar para onde, Senhor? Atrás vem Faraó, na frente tem o Mar Vermelho, nós vamos marchar para onde? Levanta a tua vara, Moisés. Você não sabe, mas eu sei. Você não vê, mas eu vejo. Você só tem de levantar a mão e se alegrar, porque eu é que vou soprar a noite toda, e esse mar vai se abrir, e vocês vão caminhar a pés enxutos. E lá do outro lado vocês vão cantar o cântico da vitória. Mas nós também nos alegramos, irmãos, por aquilo que Deus vai fazer. Porque nós somos um povo não alienado, não. Nós temos um livro que rege a nossa vida, que é a nossa base, nosso firme fundamento. Nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nós estamos firmados nela. Por que na célula o Senhor deu para nós esse ano estudarmos só Hebreus 11? Porque nós precisamos de estar firmes, irmãos, alicerçados nessa palavra. Quando Jesus chegou lá na Galileia e começa a chamar os seus primeiros discípulos, como é que foi a cena de chamar Pedro? Tinha trabalhado a noite toda tentando pescar, não tinha pescado nada, ele e os seus companheiros. Jesus chega e fala: vocês voltem, não lavem as redes ainda não, voltem para o mar. E Pedro fala: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos nossas redes. Tinha acabado de ouvir aquela palavra de Jesus. Sobre a tua
palavra. Quem sabe nessa manhã você não tem lançado a sua vida sobre a palavra de Jesus, mas você quer a partir de hoje lançar a sua vida, os seus projetos, tudo que você é, tudo que você tem, sobre a palavra de Jesus. Eu estou firmado sobre ela. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. É a palavra do Senhor. Sara esperou 90 anos para ter um filho. 90 anos. Ela foi mãe com 90 anos. E quando ela teve o seu filho, seu único filho, qual nome ela lhe deu? Isaac quer dizer o quê? Riso. Riso. Nós temos que começar a nomear as nossas bênçãos, irmãos. Começar a nomear as nossas bênçãos. Começar a nomear as coisas que o Senhor faz na nossa vida. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos. Eu também vou dizer grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por isso eu estou alegre. Nomear as bênçãos do Senhor na minha vida, o que Jesus tem feito. Rir. Pensar no dia de amanhã, é ano de rompimento, o que Deus vai fazer, vou rir. Mas não é aquele riso de Sara, não. Lembra quando Sara ouve atrás lá da cortina, da tenda, que o Senhor está falando com Abraão, lá o anjo está falando, é o próprio Senhor, né? Estava ali com Abraão. Abraão, daqui a certo tempo Sara terá um filho. A Sara riu. Eu com essa idade, meu velhinho já está com o ventre amortecido também. O ventre amortecido dele, meu irmão, depois que teve lá o Isaac com 100 anos, viveu lá, quantos anos viveu o Isaac? 40, né? A mãe morre, aí o Abraão casou de novo com a Quetura e teve mais 6 filhos. O ventre adormecido dele sofreu mesmo uma reviravolta. Mas ela riu de incredulidade. E o Senhor falou assim, por que você riu? Não, riu sim. Riu sim, esse riso não foi de alegria, foi de incredulidade. Mas o Senhor deve até entender, né? Então, em 2026, ria mais. Ria de si mesmo, ria de coisas que lhe trouxeram constrangimento. Não leve as coisas tão a ferro e fogo. Tenha mais leveza na sua vida. Ria com amigos, ria com a sua família, ria na sua célula, ria no seu discipulado. Ria na oração. Às vezes, quando eu vou orar com criança, eu rio, irmão, porque eu não aguento, não. Procura colocar uma criancinha perto de você, pede para ela orar pela sua vida. Você vai rir também. Mas não deixa ela ver que você está rindo, senão ela não vai orar mais, que ela vai ficar constrangida. Ria na adoração. Está cantando ao Senhor? Ria. Dance. Sabe o que Davi disse? Eu te louvo porque tu transformaste o meu lamento em baile. Baile. E nós vemos baile como uma coisa tão mundana, não é? Meu pai, antes de se converter, fazia bailes na nossa casa. Mas o baile que a Bíblia está falando é baile de coisas santas, de coisas que glorificam o nome do Senhor. Tu mudaste o meu lamento em dança. Quando a Bíblia fala que nós devemos louvar o Senhor com adufes e danças, com adufes e harpa, está falando ali com festa. O Senhor nos deu vestes de festa. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então, agora, com esse entendimento de que Deus quer que você, nesse ano de 2026, você ria mais, dá aquele sorriso bonito para quem está do seu lado. João Pedro, dá aquele sorriso bonito para Letícia. Isso. Irmão Elcio, dá aquele sorriso bonito, irmão. Cadê a Gracilene? Está lá em cima com as crianças, né? Dá para a Sara, sua filha. Vamos ficar de pé sorrindo, irmãos. Ministério de louvor, sobe aqui sorrindo. Você já viu o Denis hoje? Você ouviu? Você prestou atenção na guitarra dele?